Graça e a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Amém? Você que está nos acompanhando aí através dessa transmissão, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu lar, sobre a sua família. É uma alegria tê-lo conosco. Aproveita aí para compartilhar esse link com seus amigos, a fim de que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus nessa noite. E que o Senhor fale ao seu coração. Amém? Quero compartilhar com você um texto do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25, até o versículo de número 34. Mateus, capítulo 6, versículo 25, até o versículo 34. É um texto muito conhecido. Palavra de Jesus, mas que nessa noite eu tenho certeza que trará esperança, vida, paz para o teu coração, para o teu lar, para a tua casa. Mateus capítulo 6, versículo 25, diz assim a palavra de Deus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te louvamos e pedimos que o Senhor agora ilumine as nossas mentes e abra os nossos ouvidos espirituais para que possamos receber a tua palavra e que ela possa descer para o nosso coração e que o nosso coração seja um solo bom, Pai, um solo fértil, que está apto a receber a semente e que possa gerar vida, dar fruto, crescer. Que a tua palavra nos transforme, em nome de Jesus. Amém? O teólogo Karl Barth dizia assim que o pastor precisa ter a Bíblia numa mão e o jornal na outra. Mas eu confesso que assim, eu tenho tentado seguir esse conselho do Barth, de estar sempre antenado com o mundo, com o que está acontecendo ao nosso redor, mas, sabe, tem alguns dias que assistir ao jornal, ler as notícias, tem se tornado o pior momento do meu dia, o momento mais triste do dia. Essa semana, por exemplo, os veículos aí de comunicação trouxeram números assustadores em relação ao avanço da pandemia no nosso país. O estado de São Paulo, por exemplo, bateu o recorde de mortes em um único dia. Na sexta-feira, foram 521 vítimas, basicamente um óbito a cada 3 minutos no estado de São Paulo por Covid. É um número muito alto. E aí então as notícias nos trouxeram aí uma mudança de planejamento no estado, e aí iniciou-se uma fase emergencial, uma fase de uma restrição bem maior, mais rígida, até que a vermelha, com toque de recolher, inclusive. Tivemos que mudar aí os horários de culto, as atividades, os eventos religiosos, a princípio, estão cancelados, eventos esportivos e tudo mais. As empresas, escritórios,
tudo que for possível trabalhar de maneira remota também vai acontecer. Fechando-se os parques, praias, lojas de materiais de construção que até o momento eram essenciais, agora também serão fechados. E aí então vem um outro problema, né? Fechando o comércio, muitos brasileiros dependem do comércio, e aí então, como sobreviver? Como os pais de família que estão perdendo seus empregos vão levar para casa o alimento? Como eles vão suprir as necessidades da família? E aí surge o desespero, surge um novo problema, né? Pois bem, aí você começa a ler, ver o noticiário, ver o que está acontecendo no mundo, e aí as coisas já estão difíceis, né? A gente já tem a pandemia para tratar, aí os políticos não colaboram, né? Ficam, ao invés de buscar soluções eficazes, de ajudar a população, não estão preocupados com as próximas eleições, já fazendo suas campanhas. E aí você vê, de repente, um ministro do Supremo Tribunal Federal, que deveria representar a justiça do país, numa canetada, anular toda a condenação, né, de uma figura pública aí, né, e aí coloca em xeque todo o trabalho aí de anos, né, da Polícia Federal, de procuradores, de juízes, que, só para a gente lembrar, né, desbancou um dos maiores esquemas de corrupção da história do nosso país. Então, o ministro vai lá, ele acorda um dia e vai lá, e ele dá uma canetada e fala, não, tudo isso aqui que foi feito não vale mais nada. E aí, o dólar sobe, a bolsa despenca, né, os investidores estrangeiros começam a retrair, vão saindo do Brasil, até porque o sistema econômico, ele age, né, como uma esponja, né? Ele absorve todas essas incertezas, essas inseguranças, né? O mercado, né, ele precifica as expectativas. O que vai acontecer? Isso para eles tem valor. E aí, então, gera um monte de especulação, né, no mercado, e aí, mais incertezas do que será para o Brasil, né? Como se a gente já não tivesse um monte de problema, um monte de incerteza. Uma figura vai lá, e com uma canetada gera um outro problema, e agora sim, não são mais só os pais de família, só os pequenos comerciantes, aquele que tem a lojinha, né? O profissional liberal que está ansioso e preocupado com a sua família. Mas agora os diretores de grandes empresas, né? Do mundo corporativo, de instituições financeiras, também agora estão preocupados, inseguros, cheios de incerteza em relação a esses desdobramentos políticos que acontecem no nosso país. Pois bem, eu penso que não é à toa que o Brasil é o país com a maior taxa de pessoas com um transtorno de ansiedade no mundo. O Brasil possui a maior taxa de pessoas com ansiedade no mundo, e é está em quinto lugar quando se fala em depressão. Então, para vocês terem uma ideia, segundo a OMS, 25% dos brasileiros têm algum transtorno de ansiedade, e mais de 6% da população brasileira já sofre com depressão. Bom, vários fatores, né, pesam para que esse cenário aconteça, mas para os especialistas, os fatores socioeconômicos, né, como a pobreza, o desemprego, a incerteza, são os principais. Pois bem, isso gera na população mais preocupação, medo, as pessoas estão mais ansiosas, as pessoas estão se sentindo cada vez mais inseguras, cada vez mais amedrontadas com o amanhã, ansiosas. Mas o que significa ficar ansioso? Por que é que as pessoas ficam ansiosas? O que significa uma madrugada insone? Significa que você é um ser humano, uma pessoa. Não significa que você seja um desequilibrado, não significa que você seja um fracassado na vida, não significa que você não tem fé, não significa que você não está pronto, preparado para enfrentar os problemas da vida, não. Significa que você é um ser humano, e que o ser humano sente ansiedade. E ouça isto, não significa que você também não seja um cristão verdadeiro. Cristãos verdadeiros também sentem ansiedade. A questão central é a seguinte: você pode ser, e você será visitado pela ansiedade, isso é fato, mas você não pode ser dominado por ela. Você pode ser e será visitado pela ansiedade, mas precisa aprender a não ser aprisionado por ela. Jesus foi visitado pela ansiedade, mas ele não se deixou ser dominado pela ansiedade. No Getsêmani, ele orou intensamente, suplicando ao Pai que, se fosse possível, afastasse dele aquele momento de dor, aquele cálice
da ira de Deus. A Bíblia relata que ele transpirou tão intensamente que o seu suor se transformou em sangue. Mas ele venceu a ansiedade. Ele se levantou da oração. Ele se levantou do Getsêmani em paz e com a cabeça erguida, e foi cumprir o seu propósito, sabendo que lhe esperava uma morte terrível, uma morte de cruz. Você pode ser visitado por momentos de ansiedade, mas você precisa aprender a não ser dominado por ela. Já se fala que a ansiedade é o mal do século. Aliás, ele é o tema de revistas, né? De revistas de comportamento, de artigos científicos, acadêmicos e tudo mais. Mas veja só, em meio a tantas más notícias, a boa notícia é que Jesus nos ensina a lidar com a ansiedade. Aliás, a ansiedade foi um tema tratado aqui pelo nosso Senhor Jesus no Sermão do Monte, aquela mensagem que impactou aquela multidão reunida ali aos pés dele, há quase 2000 anos atrás, pode também nos transformar nessa noite, pode também nos tocar nessa noite. Portanto, eu peço que você preste bastante atenção, que você fique bem atento a tudo isso que o Espírito Santo colocou no meu coração e que eu quero compartilhar com você nessa noite, amém? E olhando para o texto aqui do capítulo 6, eu vejo que Jesus nos ensina que em meio a toda essa ansiedade, a vida é mais. A vida é mais. Olha para o versículo 25 de novo. Jesus está dizendo assim, olha: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que a veste? Jesus está dizendo assim que a vida é mais do que os prazeres da mesa. A vida é mais do que os prazeres da sociabilidade. A vida é mais do que a diversão. A vida é mais do que a obrigação. A vida é mais do que sucesso. A vida é mais do que fracasso. A vida é mais do que aparência. A vida é mais do que juventude, do que velhice. Sabe, a vida é muito mais do que estar casado, estar solteiro, divorciado. A vida é mais. A vida é mais do que elogio. A vida é mais do que crítica que a gente recebe. A vida tem disso tudo. Mas ela não pode ser reduzida a nenhuma destas coisas. O problema com a ansiedade é que ela faz com que a vida seja menos e não mais. É menos alegria, é menos contemplação, menos apreciação da beleza da criação de Deus. A ansiedade faz com que a vida seja menos sono e mais insônia. A ansiedade faz com que a vida seja menos sonho e mais pesadelo. Há um pastor norte-americano chamado Rob Bell, que ele contou uma vez que estava de férias com seus filhos, 2 meninos pequenos, né? E eles foram para a praia. E aqueles meninos nunca tinham entrado no mar, tal, e eles ficaram encantados com aquelas conchinhas, né? E eles começaram a caminhar pela praia, pegando conchinha. E foram enchendo as mãos de conchinhas e tudo mais. Até que em determinado momento, um deles avistou uma estrela do mar ali, né, boiando ali, bem pertinho da praia. E ele ficou encantado com aquilo e saiu correndo na direção daquela estrela, né? E de repente ele parou, olhou para trás, para o pai e para o irmão mais novo. E o pastor Rob disse: vai lá, filho, pega a estrela. E ele pensativo ali, olhou para o pai e falou: eu não posso, pai. As minhas mãos estão cheias. Eu não posso pegar a estrela porque as minhas mãos estão cheias. E eu fiquei pensando que essa é uma ilustração perfeita para tratarmos a ansiedade. Sabe, o ansioso, ele enche as mãos de conchinhas, de coisas pequenas. E de repente, quando ele vê algo grande, algo sublime, ele não pode chegar até lá, porque ele está ocupado demais com as conchinhas. Sabe, o ansioso, ele pensa que está tornando sua vida maior, quando na verdade está tornando a sua vida menor. Menor do que ela pode ser, menor do que ela deve ser. E eu penso que a vida, queridos, é mais do que uma porção de conchinhas em nossas mãos. A vida é mais
do que o dinheiro que a gente tem no bolso, a vida é mais do que o dinheiro que a gente tem na conta bancária, a vida é mais do que a nossa posição social, a vida é mais, muito mais do que os títulos que nós temos. A vida é mais. A vida é mais do que aquilo que nós comemos. A vida é mais do que aquilo que nós bebemos. É isso que Jesus está falando. A vida é mais do que aquilo que nós vestimos. A vida é mais do que isso. É isso que Jesus está ensinando. Amém? Mas há um segundo ensinamento aqui. Jesus está dizendo que a vida é mais. Mas ele também está dizendo que a vida vale mais. Olha que importante isso. A vida é mais. Jesus está dizendo que a vida vale mais. Justamente porque a vida é mais do que todas as coisas, ela também vale mais do que todas estas coisas. Se a vida é mais, significa que ela vale mais. Veja só, o versículo 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. E aí vem a pergunta de Jesus. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? É interessante que para recorrer, assim, para ensinar, né, o valor da vida, Jesus, ele, algumas vezes, faz algumas comparações, e uma das comparações que ele usa é com aves. Ele nos compara algumas vezes. Por exemplo, no capítulo 12 de Lucas, né, Jesus diz assim, não temais, bem sabeis que valeis mais do que muitos pardais, né? Bom, na verdade, pardais nunca foram muito apreciados, na verdade. Não sei se você tem um pardal na gaiola de casa, ninguém tem, né? Geralmente a gente quer um canário, um pássaro que canta, um pássaro bonito, né? Canários não tem graça nenhuma. Os pardais não tem graça nenhuma. Né? As pessoas gostam de águias, né? As águias que voam, né? Naquelas grandes altitudes e se renovam. A Bíblia fala da águia, né? O pastor Marcos tem um livro sobre a águia, mas ele não tem um livro sobre pardal. Ele não vai escrever um livro sobre pardal. Né? Aliás, eu nunca vi os exércitos romanos, né, com aquela águia, né? Não é um pardal, né? É uma águia. E aí, Mateus capítulo 10, versículo 29, um pouquinho para frente aí, pode folhear a sua Bíblia, 2, 3 páginas, capítulo 10 de Mateus, versículo 29, Jesus diz assim, não se vendem 2 pardais por um asse? Um asse, só para você ter ideia, é uma moeda, é um valor bem baixo, é como se fosse uma moeda aí de 10 centavos, vamos dizer assim. Aí Jesus está dizendo assim, não se vendem 2 pardais por um asse, por 10 centavos? E aí, veja a resposta lá de Jesus em Lucas, vai lá para Lucas agora, capítulo 12, versículo 6, e eu quero fazer uma pergunta aqui, se 2 pardais custam um asse, 4 pardais custam quanto? Cadê os irmãos da contabilidade? Se 2 pardais custam um asse, 4 pardais, 2 asses. Então, Lucas, capítulo 12, versículo 7. Versículo 6, aliás. Vamos para Lucas 12, 6. Todo mundo encontrou aí? Lucas 12, 6. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Jesus fez conta errada, né? A gente acabou de falar aqui que se 2 pardais custam um asse, 2 asses, você compra quantos pardais, irmão? Não. 5. Vocês acham que promoção surgiu agora? Não, desde o tempo da vida. Compre 4, 5. Quem que não vai lá no Macro para comprar aquele monte de pasta de dente? Assim? Aquele pacotão de sabonete que vai ficar lá um ano. Mas se eu comprar 23 rolos de papel higiênico, eu ganho 1. Não é verdade? Pois é. Jesus escolheu a mais comum das aves, os pardais, para ilustrar exatamente essa verdade sobre o cuidado divino. Ele está dizendo o seguinte, olha, sejam 2, 4, ou comprando 4 e ganhando 1, Deus cuida dos pardais, e nenhum deles cai em terra sem a permissão dele. E vocês? Por que é que vocês estão preocupados? Sabe, o cuidado de Deus pelos pardais inclui os 5, até o da promoção entra. É verdade. E sabe que em determinados momentos da vida, provavelmente você já se sentiu um pardal. E talvez você tenha até se sentido o pardal da promoção. Sabe, aquele quinto que
Leva esse de brinde. Talvez na escola, se você fosse ruim de bola, você era o último a ser escolhido. Né? É o quinto pardal. Só sobrou o João, vai o João. Brincadeira, João. Mas na vida, às vezes você se sente o quinto pardal. Às vezes a vida prega umas peças na gente, né? E aí, quando você menos espera, vem as notícias ruins, vem a enfermidade, vem a morte, vem o abandono, vem o divórcio. E aí você se sente o quinto pardal. Mas, versículo 26 do capítulo 6 aqui do texto que nós estamos lendo, Jesus pergunta: porventura não valeis vós muito mais do que aves, do que pardais? Sabe, talvez você fica ansioso, você fica preocupado, mas Deus está dizendo para você hoje que a sua vida é preciosa, que você vale muito mais do que um pardal. Talvez você pode estar, reduzindo a sua vida ao seu bem-estar físico, à sua aparência, reduzindo aos fracassos, aquilo que não funcionou, aquilo que não deu certo na sua vida. Mas Deus está dizendo para você, a sua vida vale mais do que isso. Mais do que isso. Você é uma pessoa ansiosa, você está preocupado, a situação do país, econômica, política, deixa você preocupado. Você está preocupado com o seu comércio, com o seu trabalho, você está ansioso. Você está cheio de medo, de incerteza. Tem coisas que estão tirando o seu sono. Existe alguma coisa que te impede de descansar, de dormir uma noite tranquila. Se você olhar para o capítulo 6 aqui de Mateus, você vai encontrar aqui vários problemas que a ansiedade vai causar na sua vida. Por exemplo, ela vai destruir a sua fé. Ela vai deixar você cego espiritualmente. Ela vai gerar incredulidade no seu coração. Muitos outros problemas. E além disso, você vai perceber que a ansiedade não vai te ajudar a resolver os teus problemas. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, escreveu que a nossa ansiedade não esvazia o sofrimento do amanhã, mas apenas esvazia a força do hoje. E aí no versículo 27, Jesus pergunta para as pessoas que estão ouvindo: qual de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou seja, a nossa ansiedade não trará soluções para os nossos problemas. A nossa ansiedade não trará cura para as nossas enfermidades. A nossa ansiedade não vai restaurar os problemas, os conflitos na nossa família, não. Mas nessa noite o Senhor traz algumas orientações para nós, a fim de que nós possamos vencer a ansiedade. Em primeiro lugar, nós vamos vencer a ansiedade, porque nós temos Deus como nosso Pai. Amém? Vencemos a ansiedade quando temos Deus como nosso Pai. Eu me lembro de uma história de uma senhora que chegou na sala de embarque do aeroporto e viu um menininho pequeno, de uns 5 anos ali, esperando também para o embarque. Ela observou que ele estava sozinho. E, tudo bem, ela ficou olhando no momento do embarque, né? Ele foi ali à frente, e uma aeromoça o acompanhou. Ele foi primeiro que os adultos. E aí, quando ela entrou no avião, ela percebeu que o garotinho estava na poltrona ao lado da poltrona dela. E aí, ela começou a conversar com ele, o menino muito educado e tal. E aí, depois ele abriu ali um livro de pinturas, ficou pintando tranquilamente. E ela percebeu que desde o embarque, decolagem, o menino estava muito tranquilo, sabe? E ela com um pouco de medo e tal. E de repente, o avião passou por uma turbulência, né? E aí começou a balançar, todo mundo ali preocupado, e aquela senhora já com o coração preocupado, e ela olhou para aquele menino, e ele continuava pintando, tranquilo. E aí ela olhou para ele assim, né, depois que a turbulência passou, e perguntou assim para o menino: olha, você não ficou com medo? Você não está com medo? Aí ele olhou para ela com um sorriso e falou: não senhora, eu não tenho medo. Ela falou: mas por quê? Aí ele falou assim: é porque meu pai é o piloto. Meu pai é o piloto. Aleluia. Nós vencemos a ansiedade quando temos Deus como nosso Pai. Porque nós temos um Pai
que conhece todas as nossas necessidades. Versículo 31, versículo 32, do mesmo capítulo. Jesus está dizendo: porquanto não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, como nos vestiremos, porque os gentios é que procuram essas coisas. O vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. O Senhor sabe. Ele sabe o que você precisa. Ele conhece as suas necessidades. É por isso que nós podemos confiar nele. Aliás, colocar a nossa fé nele é o único remédio para a ansiedade. Deus conhece as nossas necessidades. E Ele é um bom pai. E Jesus fala que um bom pai, quando um filho lhe pede pão, o pai não vai dar pedra para ele. Jesus fala que quando um filho pede peixe, um bom pai não vai dar uma serpente para ele, vai dar um peixe. Ele é o nosso pai. Um pai bondoso, que nos criou e que nos mantém, que nos sustenta por meio da sua providência. Ele cuida de nós. Por isso, não duvide do cuidado de Deus. Não subestime a capacidade desse pai de suprir cada uma das suas necessidades, de cuidar de cada um dos seus filhos. Amém? Segundo lugar, nós vencemos a ansiedade quando buscamos o reino e a justiça. Eu peço que você vá agora para o verso 33. Que diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas é tudo isso que a gente está falando aí na vida. Pois bem, Jesus no versículo 27 fala que a ansiedade é inútil, que ela não pode acrescentar nenhum côvado no curso da nossa vida. Mas Jesus não só condena a ansiedade porque ela é inútil, porque ela não corrobora em nada, mas também porque ela é um sinal de incredulidade e um sintoma de que não se põe em primeiro lugar as coisas mais importantes, que deveriam ocupar o primeiro lugar. Jesus revela que a preocupação pelo que se comerá amanhã, pelo que se beberá amanhã, pelo que se vestirá amanhã, é uma característica dos ímpios. De alguém que não sabe, que não conhece o Pai bondoso, celestial, cujos olhos, cada um dos seus filhos é infinitamente precioso. E Ele está plenamente ciente de todas as necessidades. Vencemos a ansiedade quando a marca distintiva da nossa vida se torna uma busca incansável para que o reino de Deus se estabeleça, para que haja vida no lugar da morte, para que haja paz no lugar da guerra. A gente busca esse reino, a gente busca essa paz, a gente clama para que no mundo de injustiça, reine a justiça. É por isso que no Pai Nosso, Jesus nos ensina que a gente primeiro ora pedindo: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, e depois Ele ensina a pedir o pão nosso de cada dia. É por isso, tem sequência, tem lógica, mas a gente inverte as coisas, porque a gente está mais preocupado com o pão nosso do que com o reino, do que com a justiça. Um dos pais da igreja, chamado Orígenes, ele interpretava esse versículo da seguinte forma: ele dizia: pedi as grandes coisas, e as pequenas coisas virão. Pedi as coisas celestiais, e as coisas terrenas vos serão dadas. E é interessante que Jesus nos manda buscar o seu reino, buscar a sua justiça. E o verbo buscar subentende uma vida ocupada na busca. Alguém que se esforça perseverantemente para obter alguma coisa, alguém que busca. E Ele manda buscar em primeiro lugar. Ou seja, Jesus está nos orientando a dar a Deus, ao reino de Deus, a prioridade que é devida. Nós aqui falamos que venceremos a ansiedade porque temos um Pai, mas no versículo 33, Jesus está falando de um reino. Então, nós temos um rei. Se nós fazemos parte desse reino, nós temos um rei. Venceremos essa ansiedade, sim, porque temos um Pai e porque temos um rei. E hoje, no Conexão Jovem aqui, nós falamos sobre a justiça desse rei. Né? Trabalhando a confissão de fé, ela declara que sim, esse rei é amoroso, a gente falou sobre isso, né? Que esse rei é bondoso, que esse rei é maravilhoso, que ele é longânimo, mas que ele é justíssimo e terrível em seus juízos. A justiça desse rei não é como a justiça dos corruptos desse mundo, dos juízes desse mundo. Na justiça desse rei não tem impunidade, né? Não, a justiça dele é reta,
A justiça dele é perfeita. E no seu reino, é ele quem julga. É ele quem faz juízo de todas as coisas. Por isso que nós devemos buscar esse reino. Por isso que nós devemos buscar essa justiça de todo o nosso coração. Esse reino e essa justiça devem ser objetos em uma busca contínua, diligente, de um esforço árduo, muitas vezes, incessante, a fim de obtê-los. Nós sabemos que nós recebemos esse reino, recebemos como dádiva, como presente do rei, que nos convida para essa mesa, e aí nós nos tornamos cidadãos deste reino. E é por isso que então cada movimento nosso, cada atitude nossa, cada pensamento nosso deve estar permeado de justiça, Quando nós vivemos dessa maneira, as outras coisas são acrescentadas. Sabe, se eu pudesse parafrasear esse versículo, eu diria assim, que o Pai está nos convidando a viver com Ele um relacionamento de entrega e de prioridades. E Ele diz assim para você: cuida das minhas coisas, e eu cuido das tuas. Amém? Cuida das minhas coisas, e eu cuido das tuas. Aleluia. E por fim, nós vencemos a ansiedade quando descansamos no cuidado de Deus. Versículo 34, aqui o último versículo para a gente encerrar, que diz assim: portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Né? A gente não conhece o amanhã, a gente não sabe o que vai ser amanhã. Aliás, a gente não sabe o que vai acontecer quando a gente sair aqui por essa porta. Nós não sabemos. E Jesus apresentou nesse texto todas as razões que comprovam porque preocupar-se com o amanhã é uma grande besteira, é um erro, é uma irracionalidade, não faz sentido. O que nós sabemos é o que o Senhor nos deu hoje, e é isso que Ele está nos dizendo quando nos pede para não nos preocuparmos com o amanhã. Ele nos deu o hoje, Ele nos deu a graça de vivermos o hoje. Aliás, lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, a palavra nos ensina que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Olha que interessante esse texto, cada manhã. Então hoje, quando nós acordamos, nós abrimos os nossos olhos, a gente percebeu que mais uma vez, o Senhor renovou sobre nós a sua misericórdia. Amém? Não é isso? E amanhã, quando a gente acordar e abrir os nossos olhos, mais uma vez, a misericórdia dele estará sobre nós. Ela vai se renovar, olha isso que legal, vai se renovar e vai nos sustentar. E dia após dia, e nós vamos vivendo. Olha só, querido, o problema de hoje, você enfrenta hoje. O problema de hoje, você enfrenta hoje. Quando o amanhã chegar, haverá novos problemas, mas também haverá novas forças para enfrentar. É por isso que a orientação de Jesus para nós é clara: não vos inquieteis, não vos inquieteis. Veja bem, querido, isso não significa você ser descuidado, né, com as suas necessidades, muito menos com a sua família. Não significa que você, né, pode ser negligente com os recursos que o Senhor te deu. Ah, não, vamos viver aí, que amanhã eu não sei o que vai ser, né? Não é isso, não tem nada a ver com isso. O alerta de Jesus aqui tem a ver com essa excessiva solicitude, sabe, das coisas materiais. É isso, é o mesmo termo, aliás, usado aqui, quando Jesus fala lá para Marta, que Marta vai reclamar com Jesus, né? Ô Jesus, a Maria está aí nos seus pés, e eu aqui fazendo um monte de coisa, os afazeres da casa, e aí Jesus responde de maneira simples e direta: Marta, Marta, andais inquieta, e te preocupas com muitas coisas. Olha isso. Entretanto, pouco é necessário. Marta, você está com muita coisa, você está inquieta, você está, sabe, cheia de coisa, mas pouco é necessário. Aliás, Jesus vai dizer assim: na verdade, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, a parte que não pode ser tirada. É por isso que, nessa noite, eu quero desafiar você a ser livre. Seja livre da ansiedade. Cuida do hoje. E coloque o amanhã nas mãos daquele que cuida de você. Daquele que renova as misericórdias sobre a sua vida. Sabe, lembre-se que a graça que Ele derramou hoje é suficiente para hoje. E que amanhã, quando os problemas vier,
Quando os infortúnios vierem, Ele vai dar uma nova graça, uma nova misericórdia para suprir você amanhã. Amém? Dorme em paz. Aleluia. A ansiedade é como uma droga que vicia as pessoas, sabe? Ela rouba a energia que podia ser dedicada ao dia de hoje e faz com que você já comece o dia de amanhã esgotado, cansado. Lembre-se, a ansiedade nunca vai fortalecer você para o dia de amanhã. Ela vai só te enfraquecer. Talvez você esteja pensando, beleza, legal, Elinho, mas e amanhã? Quando eu acordar e o meu coração já estiver acelerado, preocupado, ansioso, o que eu faço? É simples. Primeira coisa, lembre-se que você tem um Pai que conhece todas as suas necessidades. Segundo lugar, lembre que você serve a um Rei soberano que governa céus e terra, que está acima de tudo e de todos. E que Ele pede para você cuidar das coisas dEle, Ele cuida das tuas. Busque o reino como prioridade e a justiça, porque as demais coisas Ele vai acrescentar. Amém? E aí quando a ansiedade bater a porta, vier te perturbar, descanse em Deus. Lembre-se que para cada dia Ele derramará sobre a sua vida misericórdia e graça suficiente para que você possa vencer. Suficiente. A ansiedade muitas vezes é resultado de entulharmos as nossas vidas com buscas, sabe? Com coisas que não estão em sintonia com Deus. Coisas que nós buscamos, mas que Deus não deseja para nós. A gente fica ansioso muitas vezes por querer agradar os outros, para impressionar os outros. Ficamos ansiosos porque temos dívidas que fizemos com o propósito de impressionar pessoas que talvez a gente nem goste. Ficamos sobrecarregados. Aí tentamos provar o nosso valor para os outros. E o nosso coração vai ficando ansioso. E Jesus está dizendo, olha só, a vida é muito mais do que isso. Portanto, não apequene a sua vida. A sua vida vale muito mais do que isso. A sua vida tem valor eterno. A sua vida tem valor eterno. Então convide Cristo para ser o centro da sua vida. O centro da sua vida. E Ele ocupará todos os espaços e aí não vai sobrar espaço para a ansiedade. As coisas encontrarão o lugar certo na sua vida. Faça agora, nesse momento, a entrega de tudo isso que muitas vezes tira o seu sono, te deixa preocupado. Coloca isso nas mãos do Senhor e eu tenho certeza que a paz de Cristo vai inundar a sua vida, o seu ser, o seu entendimento. Quando o apóstolo Paulo fala aos Filipenses sobre ansiedade, no capítulo 4, versículos 6 e 7, ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. Está ansioso? Está com medo? Está preocupado com o futuro? Essa é a dica importante. Oração e súplica. Vamos experimentar isso hoje, agora? Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, eis-nos aqui diante da Tua palavra, ministrados por ela, ensinados por ela, exertados pela Tua palavra, Senhor. E nós queremos, de todo o nosso coração, Pai, nos submeter a Ti. Tua palavra nos convida a lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Mas muitas vezes, Pai, a nossa incredulidade, os nossos medos, a nossa insegurança, as nossas incertezas, nos fazem esquecer de quem o Senhor é. Nos fazem esquecer que nós temos um Pai que conhece as nossas necessidades. Que nós temos um Rei que pede prioridade, justiça e uma busca pelo Seu reino. Pai, nós nos esquecemos muitas vezes que nós podemos descansar debaixo das Tuas asas, porque é o lugar onde nós temos abrigo e segurança. Pai, se nessa noite, Pai, existe algum coração aqui, neste lugar, ou até mesmo nos lares que estão agora
cultuando, mesmo à distância, e o coração está temeroso, o coração está angustiado, que o coração está ansioso, preocupado com o que será amanhã, com o que será na próxima semana. Senhor, que a paz do Teu Espírito Santo, que excede todo entendimento, invada agora esse coração, esse lar, essa família, Pai, a fim de que nós possamos descansar no Senhor, confiantes, sim, de que o Senhor é aquele que cuida de nós, de que em suas mãos está todo o controle, todo o domínio, todo o poder, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amanhã, quando você se levantar e a ansiedade quiser bater a porta do teu coração, lembre-se que você serve a um Deus que está sentado sobre o trono, que governa sobre céus e terra, e que nada, nenhum pardal tomba sem que haja permissão, vontade desse grande Deus. Amém? Aleluia.